Olá, aluno, olá, aluna. Estamos aqui para mais um AVA, né? E nesse AVA vamos abordar os determinantes sociais da saúde. Vamos lá comigo? O que determina, né, a saúde das pessoas, né? O que são os determinantes sociais da saúde? O que a gente pode dizer que de fato determina a saúde dessas pessoas, né? Então, será a herança genética, né? A herança genética ela pode determinar de fato se as pessoas, como as pessoas adoecem e morrem dentro de uma sociedade? Ou será que é a idade, né? Quanto mais velho, mais fácil, digamos assim, de adoecer. Ou seria o gênero, né? O fato de ser homem ou de ser mulher, ou o fato de ter aí diversas outras configurações de gênero são as que determinam ou não a forma como a pessoa adoece. E aí fica uma das coisas mais interessantes quando a gente procura estudar sobre a determinação social do processo de saúde e doença é que, de fato, os fatores sociais, os fatores de vida, as condições de trabalho, eles dão resultados de saúde, certo? Então, não somente esses fatores que nós vamos ver que existem os macro e os micro determinantes da saúde e doença, não são só eles quem determinam o processo de saúde e de doença dessas pessoas, certo? Então, a herança genética, a idade, o gênero, eles têm uma parcela muito pequena de determinação no processo de adoecimento e de morte das pessoas, enquanto os fatores sociais de vida e as condições de trabalho, elas estão mais próximas de determinar ou não a forma como as pessoas adoecem. Aqui nós temos os marcos históricos, né, da determinação social da saúde e da doença, certo? Em 1978, nós tivemos a Conferência de Alma-Ata, que tinha como lema Saúde para Todos no ano 2000, né? E aí, ainda no finalzinho da década de 70, nós já tínhamos aqui o destaque desse tema, né, de determinação social, como um tema que foi posto como destaque para a discussão dessa conferência, né? A conferência de Alma-Ata, ela também trouxe consigo questões que posteriormente vieram à tona junto com a Constituição Federal e junto com a Constituição do nosso Sistema Único de Saúde. Então, em 1978, quando a gente tem ali aquele conceito ampliado de saúde e de doença, né, que saiu pela Organização Mundial da Saúde, nós já temos ali o destaque para os determinantes sociais enquanto processos de saúde e de doença, ou seja, como processos de adoecimento de uma determinada população. Na década de 80, houve o predomínio do enfoque da saúde como um bem privado, né, onde desloca novamente o pêndulo para essa concepção de saúde centrada na assistência médica individual, né? Nós vimos na nossa primeira aula de epidemiologia que esse é um modelo de atenção à saúde, né? Que não é um modelo proposto pela saúde coletiva, muito menos um modelo proposto pela epidemiologia. E aí houve debate, né, novamente sobre as metas do novo milênio que se iniciava, né, a partir dos anos 2000, e mais uma vez foi pautada com ênfase os determinantes sociais da saúde.
Em 2005, né, houve a criação de uma comissão sobre determinantes sociais da saúde pela Organização Mundial da Saúde. E em 2006, posteriormente, houve a criação da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Ou seja, gente, aqui nós temos, né, uma comissão nacional de determinantes sociais da saúde, ou seja, o Brasil indo pela mesma ideia, pelo mesmo ramo da Organização Mundial da Saúde, né, como um país que tem os determinantes sociais da saúde como uma das pautas mais importantes de discussão de saúde e de doença, cria, né, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde em 2006. E aí existem algumas constatações que nós podemos fazer, certo? Que existem as condições da ação humana, que existem condições modificáveis, certo? Como, por exemplo, os comportamentos, certo? São o estilo de vida saudável ou o estilo de vida sedentário como um oposto disso. O adoecimento, ele se difere na população, certo? Então, a forma como uma pessoa que tem uma condição social diferente da outra é diferente a forma de adoecer e de morrer dessas pessoas, porque elas carregam modos de vida diferentes, né? Então, de fato, nem todos têm o mesmo risco de adoecer. Então, quando eu pego uma pessoa, por exemplo, que tem acesso a saneamento básico, que tem acesso a condições de trabalho digna, que tem acesso a moradia digna, que tem acesso a bens e serviços, é totalmente diferente a forma dessa pessoa adoecer, né? Em contrapartida com uma pessoa que vive em condições indignas de trabalho, que vive os subempregos, que vive sem acesso a bens e serviços, ela adoece, né, de uma forma totalmente diferente uma da outra. E aí depende muito do acesso, sim, certo? Esse acesso a bens e serviços, ele traz consigo, né, uma diferença no modo de adoecer e de morrer. Aqui também a gente tem como exemplo a forma comer de forma saudável, né? A pessoa que come de forma saudável, ela tem uma forma de viver e de adoecer diferente daquele que não tem uma alimentação regrada, uma alimentação saudável. E aí, para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais, né, da Saúde, estabelecida em 2006, os determinantes sociais da saúde, né, qual é o conceito desses determinantes sociais da saúde, né? São fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, certo? Que influenciam nos problemas de saúde, e nos seus fatores de risco, certo? Então, toda essas questões são que definem, né, a determinação social da saúde e doença. Aqui nessa figura, né, nós temos duas condições bem diferentes, certo? Nós vivemos em situações totalmente diferentes dentro de uma mesma região de saúde. O que seria essa região de saúde? Seria um recorte ali de um ambiente
que vai de determinada rua a determinada rua, onde eu tenho ali um distrito sanitário pelo qual eu sou responsável, certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem, né, as disparidades sociais. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem muro com muro, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, certo? E uma vulnerabilidade bem estabelecida, né, aqui. Essa foto é uma foto muito conhecida, né, dos livros de geografia, que mostram a disparidade social entre uma situação e outra. Então, aqui a gente tem uma mesma região de saúde, né, um mesmo distrito de saúde, onde nós temos pessoas em situação de moradia precária e onde nós temos pessoas de altíssimo nível, né, de condição socioeconômica. A gente pode ver aí que cada apartamento desse, né, possui uma piscina. Então, o modo de adoecer, né, do lado direito é totalmente diferente do modo de adoecer e de viver do lado esquerdo. Então, quando a gente fala em mortalidade, né, que é a taxa de morte de uma população, e quando a gente fala também de morbidade, que é a taxa de adoecimento de uma determinada população. Então, aqui nós temos uma disparidade social gigantesca. Então, esse é o retrato do nosso Brasil, né? Onde nós temos um processo de saúde e doença que é muito diferente, além do que nós temos um país de dimensões continentais. O Brasil, ele é gigantesco e ele é muito diferente de uma região para outra, de um lugar para outro e às vezes até no mesmo lugar, como foi a figura anterior e como tem aqui nessa figuração, né? Nós temos de um lado, né, a vulnerabilidade, a habitação precária, a situação de acesso a bens e serviços totalmente diferente de uma outra realidade que está ali do lado, né? Onde a gente tem o acesso a bens e serviços, onde a gente tem saneamento básico, onde a gente tem uma saúde que funciona, né, de forma que essas pessoas muitas vezes elas pagam duas vezes para ter saúde. Como assim, professora? Pagam duas vezes para ter acesso à saúde, né? O SUS ele é autofinanciado, ele é financiado com os nossos impostos. Então, quando eu pago um plano de saúde, porque eu não concordo com aquela forma de se fazer saúde, eu estou ali, né, pagando duas vezes para ter acesso a um serviço do qual eu já tenho direito e que está previsto dentro da Constituição Federal, no artigo 196, que fala que saúde é direito de todos e um dever do Estado, ou seja, eu não tenho dever individual de cumprir com essa necessidade. Então, gente, o processo de saúde e doença, ele não tem relação apenas com o sofrimento físico e biológico, certo? Nós vimos o conceito ampliado de saúde na nossa primeira aula, e aí a relação com o sofrimento físico e biológico não é só ele que tem relação com o processo de saúde e doença, né? Esse processo de saúde e doença, ele manifesta-se de maneira distinta entre os indivíduos, certo? Então, às vezes a minha forma, às vezes não, a minha forma de adoecer é totalmente diferente da forma de outra pessoa adoecer, porque o meu acesso a bens e serviços, o meu acesso à saúde é diferente. E é importante analisar, né, o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos, né,
e grupos da população estão relacionados com a sua situação de saúde, certo? Ou seja, as minhas condições de vida e trabalho, elas estão sim relacionadas com a forma de viver e de adoecer de determinados grupos específicos da nossa camada social. Ou seja, o conceito disso, né, dos determinantes sociais da saúde, ele perpassa por várias camadas. Então, tudo aquilo que influencia na ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são determinantes sociais da saúde, certo? Então, tudo que influencia na ocorrência de problemas de saúde, certo? E os fatores de risco, ou seja, eu nem estou doente, mas eu tenho um fator de risco de adoecimento, isso representa, né? Isso tem a ver com o conceito de determinantes sociais da saúde. E aí existem os determinantes sociais da saúde de modo distal e de modo proximal. Quando a gente aprende lá em anatomia, o distal é o que está mais distante, né? E o proximal é o que está mais próximo. A gente vai ver esse conceito direitinho agora, né? Gente, as relações entre os determinantes sociais e saúde distal têm a ver com a conjuntura social, econômica e política, certo? Como eu posso dizer, por exemplo, que a condição de vida, a parte social, econômica e política de uma população, ela é algo distal. Por que recentemente, né, nós recebemos historicamente também muitos imigrantes, né? Por que os Estados Unidos recebem, por exemplo, diversos imigrantes, que até a questão, né, da entrada das pessoas no país é bem complexa, né? Porque essas pessoas elas vão atrás de uma conjuntura social, econômica e política que reflete em um bem-estar. Porém, né, o sistema de saúde americano é um dos piores do mundo, certo? Então, existe aí uma contradição. Você tem acesso a bens e serviços, você tem acesso a uma condição digna de trabalho, mas você não tem acesso a um sistema de saúde forte e eficiente, apenas seguros, certo? Então, para se ter saúde nos Estados Unidos, você precisa pagar por isso. E aí os proximais, né, que são relacionados diretamente ao modo de vida, sendo distinto dos fatores que afetam a situação de saúde de grupos e de pessoas. Então, o grupo de pessoas que mora, por exemplo, em uma favela, né, onde tem condições precárias de vida, de habitação, de saúde, é diferente de uma pessoa que mora em uma zona nobre da cidade. E aí entram os macrodeterminantes, os microdeterminantes e o comportamento, certo? Os macrodeterminantes são aqueles maiores, macro, certo? Economia, organização social e assim vai, certo? Já os microdeterminantes, eles são ligados às condições de vida e de trabalho, certo? E aí, esses microdeterminantes, eles são mais específicos, né? Eles são mais próximos, né? Eles são mais proximais. E o comportamento, que é o comportamento individual, o estilo de vida, o uso do álcool, do cigarro, a própria cultura, né? Eles são responsáveis pelas iniquidades sociais, né? Não são determinadas por fatores genéticos e sim por fatores sociais, certo? Aqui nós temos
o modelo de Dowling, Hay e Waterhead, né, de 1991, que é uma mandala super conhecida na saúde coletiva, onde a gente tem lá dentro, né, aqui, a gente tem no miolo a questão da idade, do gênero e de fatores hereditários como uma parte pequena de determinação social de saúde e doença. São fatores mais não modificáveis. Aqui nós temos o estilo de vida, as redes sociais e comunitárias, a produção agrícola, a educação, o ambiente de trabalho, as condições de vida e de trabalho, o desemprego, a água e o esgoto, os serviços sociais de saúde e a habitação, certo, gente? Esses modelos são modelos, né, que esse é um modelo que trabalha a análise dos determinantes sociais da saúde, né? Um modelo que analisa os determinantes sociais da saúde, o modelo de Draugen e Waltenburg. Onde nós temos na parte mais distante, mais distal, as condições as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, certo? Então, a análise dos determinantes sociais de saúde nos permite intervenções no sentido de ampliar políticas públicas que possam reduzir essas iniquidades e desigualdades que são consideradas injustas e avançar para as políticas de saúde com mais equidade. Nós vimos que a equidade ela é diferente da igualdade. A igualdade ela busca condições iguais para todos e a equidade não. A equidade ela busca a justiça social, ou seja, eu vou dar mais a quem precisa de mais. E aqui o papel da equipe, né, na atuação do processo saúde e doença, o papel de educador em saúde e um conjunto, né, para saber que resultado atingir em cada situação. Então, é preciso fundamentalmente contribuir com a autonomia dos sujeitos para que eles sejam protagonistas, né, da sua produção de saúde, né? Então, aqui nós, enquanto equipe, devemos trabalhar dessa forma. E como podemos agir, né, nos determinantes sociais do processo de saúde e doença? Primeiro, né, os autores eles falam que primeiro nós fazemos uma leitura do mundo. É um momento de escuta, de observação e de identificação, né, dos problemas de saúde. Depois de identificar esses problemas de saúde, nós problematizamos, ou seja, nós teorizamos, né? Nós encontramos os possíveis fatores que interferem naquela situação, nós intervimos na realidade e nós sistematizamos essa experiência. Isso é muito parecido com o arco de Mangueireis, que a gente realiza sempre, né, nas ações de ISEC, ou seja, a gente elenca problemas, observa a realidade, vê quais são os pontos chaves e depois nós sistematizamos essa experiência para que a gente possa minimizar esses fatores que levam à iniquidade social. E aí, como podemos agir, né, nos determinantes do processo de saúde e doença? Primeiramente, a intersetorialidade, né? Nós não somos capazes de resolver todos os problemas de saúde de uma população. Então, eu preciso mais do que o setor saúde para poder resolver um problema social. Então, esse problema é muito mais de conjuntura. Ele tem a ver com política, ele tem a ver com a própria situação ali descrita. Acesso à informação,
certo? As pessoas elas precisam ter acesso à informação de como elas vão melhorar, né, a sua saúde ou quais os direitos que ela tem, que ela precisa buscar de forma gratuita. A participação social, afinal de contas, o sistema de saúde é feito para a sociedade e é a sociedade quem deve dar um feedback de como esse sistema de saúde deve ser mais eficaz. Sistemas de informação em saúde, ou seja, a epidemiologia tem tudo a ver, né, com os determinantes sociais da saúde. Quando eu tenho uma informação de quais áreas são mais vulneráveis, eu consigo trabalhar essas áreas de forma mais eficaz. Agentes comunitários de saúde, né, que são os braços e as pernas dos profissionais de saúde, pois estão ali presentes no dia a dia. Então, cabe aos profissionais de saúde, pessoal, rever a sua prática, buscando entender que não basta trabalhar com doenças. É necessário compreender o indivíduo como um todo, como alguém que vive a experiência da necessidade do adoecimento, carregada de valores e significados subjetivos, únicos e capazes de interferir na qualidade do cuidado dessa pessoa. Então, os determinantes sociais da saúde, eles têm tudo a ver com saúde. A gente nunca vai aprender só a técnica pela técnica. A gente precisa entender o contexto no qual a pessoa está envolvida, certo? É esse o meu recado, né, do AVA. E teremos 3 questõezinhas aí sobre esse vídeo. Obrigada pela atenção e até mais.